De tanto assistir a vídeos nesse que é o maior lixão da internet, o YouTube, atacando e falando coisas ruins do Sínodo da Amazônia, eu resolvi ler o documento. E li suas 70 páginas. Não é tanto assim e acho que todo mundo deveria procurá-lo. O mais incrível é que a primeira coisa que me surge na cabeça quando eu estava lendo foi a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Foi a primeira coisa que me veio na mente. Aquela mulher, Maria, de traços indígenas, o olho puxado, a pele morena e aquela simbologia de rosas e flores que tem um significado muito forte para os nativos da América Central. O Sínodo da Amazônia é uma grande oportunidade de colocar na igreja traços americanos. A igreja que até hoje foi comandada por europeus, desenvolveu seus ritos na Europa, com a cultura europeia. E o Sínodo busca, com o primeiro Papa americano, busca traços dos povos americanos. E, obviamente, os povos nativos americanos e não os europeus que vieram para cá, trazendo a cultura europeia. Muitos são os que falam na internet, no YouTube, o Sínodo parece o fim da igreja. Berram, gritam, é como se fosse uma revolução comunista, uma revolução socialista, é como se fosse um terrorismo. Mas não é verdade, é falso, porque não consegue enxergar, não consegue entender o que está ali no Sínodo. Até mesmo um padre, se eu não me engano, de Belém, disse que o Sínodo aborda coisas dos nativos da Amazônia, das populações da Amazônia, mas se esqueceu de ribeirinhos. Não é verdade. Ou ele não leu direito, ou se leu, não conseguiu interpretar bem. Mas está lá escrito, literalmente, ribeirinhos e principalmente indígenas, quilombolas, não deixou ninguém de fora, nem mesmo as pessoas que moram nas cidades, que, aliás, são citadas por esse padre de Belém, no caso do Círio de Nazaré. Mas e aqueles milhares de pessoas que vão lá no Círio de Belém? São exclusivamente moradores da cidade? Ou são indígenas e ribeirinhos que vão até lá fazer as suas homenagens? Certamente eles estão ali no meio também. O documento verdadeiro não deixou nenhum deles de fora. É a aproximação da igreja com os traços americanos, exatamente como Maria de Guadalupe. Exatamente a inculturação que o Sínodo diz o tempo inteiro. Inculturação não significa o fim da Igreja Católica. Maria usou os elementos indígenas da América Central e converteu milhares de pessoas para o domínio do Cristo. A igreja tenta dar esse passo novamente. E essas pessoas, espalhando boatos e maldades e ignorâncias na internet, parece que não estão entendendo ou não querem entender. Entre eles, aquela corrente, batizada com 3 palavras, 2 das quais não servem para nada no reino de Deus. A tradição dos homens ocos, deste mundo de trevas, de injustiças, privilégios e corrupção, e as propriedades, que ninguém leva para lugar nenhum. Aliás, alguém deveria lembrá-los, que nem mesmo a roupa com a qual eles vão ser vestidos para o caixão, eles vão poder escolher. Um outro ponto que deixa chocados esses burocratas de sacristia é quando o documento do Sínodo cita o papel da mulher. Mas a realidade amazônica já se impõe. Lá são muitas mulheres que fazem já a celebração. Da mesma forma, homens casados, são eles que tocam para frente os ritos da igreja nas grandes distâncias da Amazônia, onde por vezes o padre vai uma única vez por ano. Vamos dizer que seja um corpo doente, um corpo que está em falta, porque não há como resolver essas questões. O Sínodo tenta propor, mas esses burocratas de sacristia agem como os fariseus no tempo do Cristo, quando o Cristo quis curar o doente no sábado. Se apegam à regra, ao sábado. Mas o que é melhor?
Quem foi feito para quem? O homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para o homem? Pois é, os burocratas de sacristias gritam, berram, mas não sabem como resolver. Não têm uma proposta concreta para resolver essa questão que é importante na situação da Amazônia e de muitos outros lugares no mundo, especialmente na África, como diz o Sínodo. Burocratas de sacristias, fariseus desse tempo, se apegam às regras, mas não têm o que dizer para resolver uma questão que se impõe para a igreja. Então, quando alguém se dispõe a ler de fato o Sínodo, poderá ver que tem uma porta aberta para uma grande novidade, para uma grande maravilha, a maravilha da Maria de Guadalupe, a mesma que ela usou, trazer para si elementos culturais das populações americanas. O Sínodo é uma oportunidade de renovação da Igreja e da aproximação dela com as populações que ela, nas últimas décadas, e especialmente com João Paulo II, foi abandonando. Os pobres, esses que agora estão nas mãos das correntes evangélicas, e especialmente na região amazônica. Não se trata de uma disputa de almas, quem vai ficar com quem, mas se trata de conversar, de ter um diálogo próximo, que seja semelhante, que tenha um significado para aquelas pessoas, que elas possam se enxergar nos ritos da Igreja Católica, até hoje construídos em cima da cultura europeia. O Sínodo é uma grande porta para um futuro promissor da Igreja, para um futuro que pode ser bonito e não ruim, ao contrário do que estão dizendo. É preciso equacionar os problemas todos enfrentados lá na Amazônia, inclusive. Não só na Amazônia, mas em muitos outros lugares do mundo, como o Sínodo cita. As distâncias e a falta de pessoas para ir lá e fazer a comunhão com essas comunidades longínquas. É isso que o Sínodo faz. Tenta uma ponte entre a Igreja e essas pessoas. Uma ponte pela qual elas podem de fato caminhar e se enxergarem tijolo a tijolo, e não algo que está distante da realidade delas, que está longe daquilo que elas vivem ou pensam, da sua cultura no dia a dia. Em nenhum momento o Sínodo ameaça a Igreja Católica. Isso é falso, isso é desonesto. É preciso ler direito o documento. E esses que criticam o Sínodo, qual a proposta deles para equacionar as grandes questões que a Igreja enfrenta hoje em dia, inclusive a perda de fiéis para as denominações evangélicas? Não se trata de guerra, de disputar as almas. Mas, se isso está acontecendo, a Igreja tem que pensar o porquê. Qual é o motivo? A Igreja não está falando as coisas que deveria falar e que tem significado na vida dessas pessoas? Então o Sínodo vem em busca de equacionar todas essas questões. E esses que criticam o Sínodo, o que eles propõem? Nos seus vídeos espalhando boatarias e maus dizeres pela internet, não tem nenhuma proposta. Eles só têm críticas e palavras. Propostas reais e concretas não têm. São burocratas da fé, burocratas de sacristia, essa gente que puxa o saco do padre para ficar mais perto do poder. É isso que me parece, e mais nada. Então, antes de criticar o Sínodo e de achar que a cara indígena da Igreja não lhe convém, lembra da Maria de Guadalupe.